Olá você, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui comigo, né? Ou muito bem-vinda, que bom que você está aqui comigo. Eu sou Luciane Sartori e neste encontro nós vamos falar sobre concordância, especificamente concordância verbal. Primeira parte. Os objetivos que nós temos nesse encontro são assimilar o raciocínio básico da concordância verbal, que a gente trabalha com o sujeito simples nessa hora, você se lembra disso? O sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo? Então, é com ele que a gente vai falar. Entender a concordância no período composto, porque eu mostro para você como é legal de você treinar e entender a concordância nesse tipo de período, e observar com atenção as considerações do raciocínio que nós vamos fazer nas questões que eu coloquei aqui. Então, é uma aula bem prática, mas que não tem como objetivo apenas resolver a questão, mas mostrar para você as considerações especiais de raciocínio que você tem de levar em consideração. Tudo bem? Então vamos lá. Não pense assim, nossa, é uma aula só de exercício. Não pense isso. Bom, aqui a gente vai falar sobre a condição básica da concordância verbal, como eu disse para você, com o sujeito simples. Sempre entenda o seguinte, quando a gente fala com o sujeito, a gente tem que lembrar que existem orações que não têm sujeito. Eu já vou lembrar você isso aqui nesse conceito, tá vendo? Ó, o verbo concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito. Eu escrevo o núcleo para ficar bem clara essa ideia. Quando é claro o sujeito existir, você fala assim, Luciane, mas quando o verbo não existir? A gente vai ver, né, nesses encontros de concordância verbal, vou mostrar, mas eu já vou te alertar. Quando a oração não tem sujeito, o verbo fica no singular. Essa é a base, não é? Do sujeito inexistente. Quando ele não existe, é porque o verbo é impessoal, não aceita esse sujeito e o verbo impessoal só é usado em terceira pessoa do singular, como nós vamos ver, tá bom? Esse raciocínio básico de concordância verbal, então, vai se basear no sujeito simples, repetindo aquele que tem apenas um núcleo. Então, a gente tem aí, o número de alunos participantes da excursão foi excelente, certo? Se eu pensar em todo agrupamento de palavras, todo ele representativo do sujeito, eu vou pegar tudo isso aqui, e aí o que sobra aqui é o predicado. Tranquilo? Muito bem. O ponto agora é qual é o núcleo do predicado para eu saber se esse verbo, se essa estrutura de predicado está correta com relação à concordância. Como o meu objetivo aqui é a concordância verbal, vou focar no verbo, de quem que o verbo está falando. Eu posso achar esse sujeito por interpretação? Óbvio, certo? É o que mais a gente faz. Por isso que quando a gente entra em concordância, a gente tem de lembrar que o entendimento da frase faz muita diferença. Porque o sujeito é aquele que comanda o verbo, certo? O sujeito não é aquele que pratica ação tão somente, também é aquele que pratica ação, mas também pode ser aquele que sofre uma ação, aquele de quem se fala, enfim. Mas eu gosto muito que você pense o seguinte: o sujeito é sempre o assunto da oração e é ele que determina o comportamento do verbo. Isso é concordância verbal. Então, se eu olhar aqui, eu posso achar por interpretação. E o primeiro passo que eu vou dar para você é, eu tenho toda essa estrutura representativa do sujeito, tá bom? Toda uma estrutura representativa de sujeito. O número de alunos participantes da excursão, eu te pergunto. Se eu quiser pegar essa estrutura e substituir por um pronome, eu, tu, ele, nós, vós, eles, qual vai ser o pronome que a gente vai usar aí? Olha, se você colocou eles, ela, elas, não. O sujeito vai ser representado pelo ele, o que nos diz respeito à terceira pessoa do singular. E isso se comprova com o verbo, que aqui não está errado, ele está correto, porque eu estou te dando um exemplo. Ele vai para a terceira pessoa do singular porque o sujeito é representado pelo pronome ele. Aí o ponto é, como eu entendo isso? O que eu tenho de fazer ali em cima? Eu tenho de achar o núcleo. Como eu disse, eu posso fazer por interpretação. Veja, a frase fala do número de alunos. Então, número é o nome núcleo. NN, nome núcleo, certo? É o nome núcleo desse sujeito aqui. Como ele é o nome núcleo, é com ele que eu penso, não é, na estrutura do sujeito para transformar em um pronome, certo? Como é o número, é ele. Agora, veja,
Como que eu sei? Vou te dar um outro passo agora que não é necessariamente o da interpretação. Aqui eu tenho um substantivo, tenho, ó, o número. Então, ele pode ser núcleo do sujeito. Aqui eu também tenho um substantivo, então ele também pode ser núcleo do sujeito. Deixa eu me pôr aqui embaixo. Ele também pode ser núcleo do sujeito. Aqui eu tenho um substantivo, também pode ser núcleo do sujeito. Se você pensou em participantes, não, porque participantes aqui é característica de alunos, é adjetivo. Então, as possibilidades de núcleo do sujeito estariam na palavra número, porque é um substantivo, é um nome, em alunos e excursão tão somente. Tudo bem? Aí, se a gente separar os agrupamentos, como eu já mostrei para você na primeira aula de concordância, que é lá na concordância nominal, eu faço agrupamentos por partes assim, o número, aí tudo que tem preposicionado eu separo aqui, ó, de alunos participantes da excursão. Quando a gente faz esses agrupamentos, né, esse conjunto primeiro aqui que é masculino, singular, esse outro que é regido pela preposição e esse outro regido pela preposição, a gente enxerga melhor a estrutura da frase, até para que você possa interpretar melhor. Olha que chique. E aí, veja, por que que eu não vou considerar, não estou falando de interpretação, tirando a interpretação, por que que eu não considero alunos ou excursão como núcleos do sujeito? Porque são elementos preposicionados. E nessa estrutura de oração em que você encontra o substantivo expresso na frase e o verbo colocado, então o que vai acontecer é que esse sujeito não tem preposição. Nestes casos em que a oração deixa clara essa relação, existe o verbo e o sujeito escrito lá nele, expresso, claro, determinado, ali, escrito na oração, pronto. Entendido? Então, nesses casos, o núcleo, ele não é preposicionado. Então, eu posso eliminar os elementos preposicionados. Por isso, nos encontros de concordância nominal, eu disse para você que você pode eliminar os preposicionados, os termos preposicionados, para todos os raciocínios de concordância, tanto nominal quanto verbal. Porque observe, se eu estivesse na nominal, eu viria aqui alunos participantes, entenderia que participante é adjetivo, não pode ser núcleo do sujeito, certo? Verificaria que existe a concordância alunos participantes, tudo plural aqui, e eu cortaria e leria o restante da frase. Entendeu? Assim como da excursão, tudo no feminino singular, coisa linda. Maravilha! Então, veja, por isso que eu disse que esse encontro ele tem bastante prática para você saber fazer a concordância e não para você ficar só vendo regra. Meu objetivo aqui é que você aprenda mesmo. Como que a gente faz com esse conceito? Eu vou reforçar o conceito. Como que a gente faz quando o período é composto? Então, o período simples, aqui que a gente viu, o que é o período simples mesmo para você se lembrar? Aquele que tem apenas uma oração. Tinha aqui o verbo, uma oração, certo? Então, o período era simples, eu fiz isso. Procurei o sujeito era um sujeito determinado, ele não é inexistente, não é indeterminado, ele está aí expresso, claro, na oração. Pronto. Então, é uma oração, período simples. E o sujeito aqui é um sujeito simples, como eu disse para você várias vezes, porque ele tem apenas um núcleo. Tem um núcleo, sujeito simples. E com base nele, né, eu faço a troca pelo pronome para eu enxergar a frase, caso eu tenha alguma dúvida. Muito bem. Agora, veja, a gente vai pegar esse mesmo conceito e transpor aqui para o período composto, mantendo o sujeito simples, tudo bem? Então, vai lá. Aqui a gente vai pôr um verbo, então vai ser o verbo chegar. Quando chega ou quando chegam as férias, vou pôr a barrinha. Por que que eu ponho barra? Porque quando eu separo uma oração da outra, eu enxergo com muito mais facilidade o verbo e o seu sujeito. Se o sujeito estiver expresso na frase, a gente vai achar com muito mais facilidade. Não vai confundir o sujeito de uma oração com o do outro, nada disso. Você vai organizar seu raciocínio. Eu falo que português é simples quando a gente sabe organizar o raciocínio. Não me adianta nada ficar decorando regra de concordância se eu não souber raciocinar e analisar a frase para eu enxergar como vai ficar esse verbo. Se eu nem enxerguei a frase direito, como que eu vou aplicar a regra? Certo? A gente só aplica a regra naquilo que a gente entende. Vamos lá. Então, quando chegam as férias, o tráfego de veículos nas estradas cresce ou crescem muito, já deu outra, e acabam ocorrendo vários acidentes. Muitas vezes a vírgula ajuda a gente a achar o limite das orações, mas não é uma regra isso, você sabe.
Pode ser que ela apareça separando orações, pode ser que não. Aqui havia outra vírgula, mas aqui, de qualquer maneira, você tem uma conjunção. Quando existe conjunção, ela colocada no início da frase, ela é a fronteira de uma oração com a outra. Então, eu posso me valer da barrinha aí. Agora fica muito mais simples. Eu leio aqui, quando chegam as férias? Bom, quem chega são as férias. Lembre-se, pergunta para reconhecer sujeito é quem é que chega? Quem é que chega? Faz a pergunta antes do verbo. Ó, quem chega? Não é chega quem ou chegou o quê? Porque vocês fazem isso, vocês confundem sujeito com complemento. Quem chegou? Põe o pronome interrogativo antes do verbo. Quem foi que chegou? As férias chegaram, chegam no caso aqui do exercício. Então, quando chegam as férias. Aí você tem o tráfego de veículos nas estradas cresce ou crescem muito. Se você fizer no olhômetro, você pode pôr o verbo no plural. Mas observe que de veículos é elemento preposicionado, nas estradas também, porque se você não se lembra, esse N é a preposição em mais o artigo as, neste caso aí. Mas esse N é preposição, elemento preposicionado, certo? E a gente pode até fazer aquele agrupamento que eu venho explicando para você nas aulas, certo? Olha lá, de veículos nas estradas e o tráfego. Então, veja lá, o que é que cresce? É o tráfego, ele cresce muito, certo? E o que acaba ocorrendo? Já estou fazendo a pergunta de sujeito. Ó. O que acaba ocorrendo? Vários acidentes. Eles, aproveitando aqui a deixa, então eles acabam ocorrendo. Ficou claro para você? Separa as orações, faça o questionamento. O questionamento é interpretativo, para você interpretar melhor. Então, faça a pergunta antes do verbo. Use o pronome quem foi que chegou e não chegou o quê? Porque, nossa, faz uma confusão isso na cabeça. Quem chegou? E é engraçado que se eu faço a pergunta, você me responde corretamente. Eu tenho certeza que eu perguntei quem foi que chegou e você me disse quem chegou? As férias. Não é? O que cresce muito? Ah, o tráfego. Quando eu pergunto, a pessoa acerta. Mas quando ela vai fazer sozinha, ela erra. Porque não faz a pergunta sempre da mesma forma. Cada hora pergunta de um jeito e a tendência é chegou o quê? Né? Cresceu o quê? E não é assim. O que é que cresce, o que é que chega, o que é que acaba. Tudo bem? Bom, qual que é a alternativa de resposta? Chegam, cresce, acabam. Certo? É isso. Como eu disse, o exercício em si é de menos. O que eu quero fazer para você é mostrar os raciocínios importantes. Aqui é um outro exercício com vários pontos importantes que você tem de saber. Então, a gente vai aí, ó, observar a concordância e assinalar a alternativa correta. Então, você tem, o Banco Central vai tornar mais difícil os recursos da linha de assistência de liquidez. Vamos fazer o treino de fazer um risquinho em cima do que está preposicionado? Você topa fazer isso comigo nesse exercício? Veja, porque aqui é para você fazer raciocínio de concordância. Então, a gente vai fazer tanto da nominal quanto o da verbal, tá bom? Porque se não especifica qual é a concordância, você tem de olhar para as duas. Então, vamos lá. A gente tem que isolar o verbo, sempre isola o verbo ou a locução verbal, que foi o que eu fiz aí, vai tornar. E para fazer concordância, você vai fazer nos agrupamentos. O Banco Central, mais advérbio, fica sozinho, difícil, os recursos, tudo masculino e plural. Aí você tem os preposicionados, ó. Tem crase, tem preposição a, então eu vou cortar. E aí me sobrou aí. O Banco Central vai tornar. Veja, o banco vai tornar. Ele vai tornar. Então, o verbo aqui está correto. Na locução verbal é sempre o auxiliar que faz a concordância. O banco vai, está correto, terceira pessoa do singular. O mais é advérbio, ele não varia. Difícil é um adjetivo. Então, peraí, quem que é difícil? É o Banco Central ou os recursos? Ah, o Banco Central vai tornar os recursos mais difíceis. Então, está aí. Nós temos um erro. Veja como a concordância nominal é chatinha. Se você não observar com minúcia, e eu separei o difícil de recursos, porque só recurso estava no masculino plural. E aí a forma correta é essa aqui, ó. Difíceis os recursos, tudo masculino e plural. Daí esse treino de você verificar os agrupamentos das palavras, certo? Se você não assistiu a aula de concordância nominal, a primeira, lá eu ensino a fazer essa separação. Tudo bem?
Mas eu acho que aqui dá para você entender. O Banco Central, uma referência só, tudo falando do banco, mas um advérbio não se mistura, porque advérbio não se mistura, ele só vai mudando o sentido de outras palavras, né? Do verbo, ou de um adjetivo, ou de outro advérbio. Agora, adjetivo anda com substantivo, né? Quando ele é determinante desse substantivo, ele anda junto. Então, difíceis os recursos, certo? É que aqui a gente fez aquela leitura difícil, os recursos, porque é assim que a frase pede. Porque o Banco Central vai tornar mais difícil o que? Os recursos. Então a gente separa no caminho da interpretação, mas eu agrupei para você ver que a concordância tinha que ser aí, tá? É um agrupamento de concordância só, neste caso. E a linha de assistência de liquidez eu cortei. Tudo bem? Então, ó, deixa eu fazer esse agrupamento melhor para você enxergar, tá vendo? Aqui na letra B a gente tem sofrerá punição, já vou isolar o verbo, desde que comprovado o crime, você tem um particípio aqui, né? As instituições que desrespeitar as leis. Eu acredito que a concordância já tenha gritado aí para você, mas é importante a gente observar que existem 3 orações aqui. Então, ó, sofrerá punição, vou pôr uma barra, até porque desde que é conjunção, é locução de conjunção, é a fronteira da frase. Desde que comprovado o crime. Como aqui eu tenho essas 2 vírgulas para intercalar essa expressão, eu estou vendo que tudo aqui está no masculino singular, daqui para frente eu não vou olhar mais para isso. Desde que comprovado o crime já está correto. Vou ler fora agora. Sofrerá punição as instituições que, barrinha. Certo? Que agora vem outro verbo, que desrespeitar as leis. Beleza? Bom, então você vai lá para o primeiro verbo, vai perguntar quem que vai sofrer punição? As instituições, elas sofrerão punição. Não é punições, como muita gente pensa. Ah, Luciane, você não pôs o verbo no plural, não tem que pôr punição no plural? Não, um substantivo não manda no outro. O substantivo manda nas outras palavras nele mesmo, nunca. As instituições sofrerão algo, que é uma punição. Tudo bem? Ah, ótimo. Aí, vamos lá. A gente já eliminou comprovado o crime. Ah, só uma dicasinha aqui para você, né? Veja que você tem o particípio se referindo ao crime, tem de fazer a concordância. Por isso que eu observei e cortei, tá? Conjunção não varia nunca, deixa ela aí. Aí você tem esse último quê? Vamos lá. As instituições que desrespeitar. Por que isso aqui grita que desrespeitarem as leis? Porque esse que é um pronome relativo e ele retomou instituições. Como que eu faço para ter certeza? Troco o que por as quais, fazendo concordância com instituições que é feminino e plural. Como instituições é feminino e plural, troquei por as quais. Certo? Pronto, aí na aula de pronome você vê isso. Então, as quais, aí são as instituições, as quais desrespeitarem as leis. Esse que ele está substituindo instituições na última oração, por isso esse pronome sintaticamente é o sujeito do verbo desrespeitar. Quando o quê? Quando o pronome relativo é sujeito, o verbo concorda com o antecedente desse que, certo? Tá aqui, ó. Só um minutinho. Quando você tem o que, ele é pronome relativo, porque ele retomou o termo antecedente, o verbo concorda com esse antecedente. O que é o sujeito gramatical, certo? Mas há instituições, nesse caso, é o sujeito semântico, porque é o nome que esse que representou. Tudo bem? E não estranha isso, viu? Muita gente fica sofrendo quando eu falo que o que é sujeito, mas por que eu falo para você não sofrer? Porque o que é tão pronome quanto o pronome elas, por exemplo. Se eu pusesse se elas desrespeitarem as leis, você ia entender numa boa que elas é o sujeito do desrespeitar, porque elas representam instituições, certo? Então, veja, não estranho o quê. Agora aqui a gente tem o seguinte, deixa-me sair daqui. Foram inauguradas, é uma locução verbal, ontem as usinas hidrelétricas de Itaipu. A gente não tem aí período composto. Então, ontem advérbio, fica sozinho, nem conta porque não flexiona, certo? Das usinas hidrelétricas, tudo aqui está no feminino e no plural, as usinas hidrelétricas, e de Itaipu está preposicionado, eu posso cortar. Então, veja, quem foram inauguradas? As usinas hidrelétricas foram inauguradas. Lembre-se de que o particípio
não é? Acompanhado do verbo ser ou do verbo estar, tem de ser flexionado em concordância com o substantivo a que ele se referir, certo? E outra coisa, se ele estiver simplesmente acompanhando o substantivo, como aqui, ó, comprovado o crime, ele tem que fazer concordância, dadas as circunstâncias, certo? Repetindo para você não se esquecer. O particípio só não é flexionado, vamos lembrar, quando ele está no tempo composto, quando ele faz parte do tempo composto. Elas tinham estudado, elas haviam estudado, certo? Não flexiona. Com o verbo ter e o verbo haver como auxiliares de um particípio, você tem o particípio que não varia. Só neste caso, em todos os outros, o particípio tem que fazer concordância de gênero e número. Tudo bem? Então, ele está acompanhando aí o verbo ser, que é o que faz a concordância verbal aqui. O verbo ser faz a concordância verbal e o particípio a concordância nominal. E isso cai muito em prova. Beleza. Bom, a gente achou a resposta aqui, né? Achamos. Foram inauguradas ontem as usinas hidrelétricas de Itaipu. Achamos a resposta, mas o nosso objetivo aqui não é o exercício, é a gente entender como faz. Aqui você tem continua a ser feito. É uma estrutura só verbal. É voz passiva, nas locuções de voz passiva, a gente pode ter 3 verbos, certo? Como aconteceu aqui, continua a ser feito. Aí você tem até o fim do mês, tudo preposicionado, já vou cortar. Aí você tem as aplicações, tudo no feminino e no plural. Nos fundos de curto prazo, tudo aí certinho. Nos fundos, masculino plural, de curto prazo, masculino singular, tudo preposicionado, cortei. Aí, quem continua a ser feito? As aplicações. Então, tem que ser continuam a ser feitas. Aí é que eu quero falar para você. No verbo ser dessas construções, você nunca vai mexer, você nunca vai pôr no plural. Apareceram 3 verbos, no do meio você não mexe. Então, não é continuam a serem feitas, isso não existe. Continuam a ser feitas. O particípio vai variar normalmente, o primeiro auxiliar combina normalmente com o sujeito e o verbo ser fica invariável. Tudo bem? Muito bem. Ele vai ser, nessa construção do verbo ser é no meio. Me escutem, sempre invariável. Aqui a gente tem, será reestruturada todas as disciplinas do curso de Direito. Já estou fazendo mais rapidinho, você já está me acompanhando. Aí vem outra oração, ó lá. E será dada. Viu como que faz? Atenção especial às aulas práticas, tudo em concordância, preposicionado, já cortei. Agora eu vou para cada uma das orações. Quem que vai ser reestruturada? Todas as disciplinas, olha o núcleo. Então, elas serão reestruturadas. E quem será dada? Atenção especial. A atenção será dada. O resto é tudo correto. Maravilha! Isso aqui é para você ficar ninja. Mais um, eu pus questão de prova agora para você pôr numa prática de prova tudo que eu expliquei, certo? Eu quero que você veja que você sabe fazer uma boa. Deve ser colocada, veja lá, deve ser colocada no singular a forma do verbo apresentado entre parênteses que preencherá corretamente a lacuna da frase. É uma frase, então pode ser período simples, pode ser período composto. A gente vai ter de achar aquela em que o verbo fica no singular. Então vamos lá. Olha como é que eu vou fazer a primeira. Aí você vai parar esse encontro, vai fazer isso aqui, eu vou mudar para cá, você vai fazer e depois você volta para eu te corrigir. Para eu te corrigir, não, desculpa, para eu corrigir as frases. Então a gente tem lá as sensações de temor, vou cortar de temor. Sempre advérbio, não me interessa. Depois de não tem flexão. O infinitivo, assim, distante de um possível sujeito, eu vou deixá-lo aqui, mas distante do sujeito não precisa concordar, tá? E nossas ações involuntárias, tá tudo em concordância aqui. Então, eu vou lá. Quem que atinge o córtex depois de desencadear novas ações involuntárias são as sensações. Então, as sensações atingem. O que confundiria muita gente? Muita gente faria concordância com temor. E não, certo? As sensações atingem. Aqui, agora você pode fazer. Vou sair daí. Já fez? Vou para a próxima página. Vou considerar que você já fez. Voltei aqui. Se eu fui aqui muito rápido, você tem esse tempinho para ler e fazer.
Parou o vídeo? Voltou? Ótimo, então agora sou eu. Então vamos lá. Sem o medo, preposição. Se você não lembra, o sem é preposição. Eu já vou cortar. A gente tem leis ou instituições jurídicas. Aí vou deixar lá para julgar, que é o verbo, né? Os atos de violência. Aqui tá tudo em concordância de violência, não tem erro. O julgar é o infinitivo distante de um sujeito, então eu vou deixar assim, sem mexer nesse infinitivo. E vou lá perguntar, o que é que não existe? Leis ou instituições jurídicas. Leis ou instituições não existem, certo? Plural, não é a resposta da questão, mas o importante é você ter achado o sujeito. O para julgar, como eu falei para você, ele está distante aí. Mas sem o medo não existem leis ou instituições jurídicas para julgarem, não é necessário. Posso pôr para julgarem, para deixar claro que o sujeito é leis ou instituições, mas eu posso deixar no singular, então eu vou deixar. Aqui, já fez cada uma delas? Eu dei tempinho para separar a aula e fazer. Eu espero que sim. Aí vamos lá. Polícia e religião. Como tem esse ezinho, eu vou deixá-los juntos, né? Ainda que cada um fosse, como são substantivos, eles poderiam ficar separados, mas pelo e eu vou associar sim para resolver a questão aqui, para analisar a frase. Instituições surgidas, olha lá o particípio combinando com instituições, tá tudo em concordância aqui. Em função de sentimentos de culpa e castigo. E somou culpa e castigo, os dois preposicionados, tá bom? Aí vem controlar a ordem dentro da sociedade. Dentro da sociedade, preposição. Dentro de aí, né? É uma locução, então eu já cortei. É uma locução de preposição. E aí eu vou lá. Quem que vai controlar alguma coisa? Veja, instituições surgidas em função de sentimentos de culpa e castigo está entre vírgulas. Eu vou simplesmente não ler mais isso e vou perguntar quem que controla aqui. Quem controla o quê? Polícia e religião controlam a ordem. Então, aqui era para você deixar clara a sua facilidade de reconhecer sujeito e diferenciá-la de um objeto direto. Então, é só perguntar quem controla quem. Aí, para você fazer essa diferença, se a frase vem com uma ordem alterada, da ordem direta, não é sujeito, verbo, complemento, você tem que fazer o que nesse caso? Você tem que interpretar. Quando tiver uma dúvida entre sujeito e objeto direto em termos de sentido, você tem que pensar, quem controla é a polícia e a religião. Eles que controlam a ordem, não é a ordem que controla a polícia e a religião. Entendido? Tá. Então, por isso que eu falei para você que aqui não é uma aula de exercício, é uma aula de raciocínio, de concordância verbal, e a nominal acaba aparecendo, eu vou te auxiliando. A ausência dos sentimentos de culpa e de pecado. Aí vem, pode ou podem provocar discussões, brigas, assassinatos sem qualquer controle. Você já viu os preposicionados? Eu vou cortar dos sentimentos de culpa e de pecado, né? Cortei tudo que estava com preposição sem qualquer controle, cortei também. Aí eu vou lá. A ausência pode provocar discussões, brigas e assassinatos? Ou veja, discussões, brigas e assassinatos podem provocar ausência aí? Não, a ausência dos sentimentos... Essa ausência de sentimentos, de culpa, de pecado, eu não tenho sentimento de culpa nem de pecado, eu vou lá e faço o quê? Discuto, brigo, assassino, bato, certo? A interpretação. A ausência é que pode provocar essas discussões. Ela é o sujeito, portanto, essa é a resposta. Lembre-se, a resolução do exercício é o menos importante. Aqui, para a gente fechar, filmes de terror, cortei o preposicionado, a iminência de um perigo, cortei o preposicionado, sensação de medo, como uma forma de proteção, uma comparação, eu vou cortar, tem até preposicionado aqui no meio, a existência humana. Vamos lá, o que desperta a sensação? Filmes e a eminência, eles despertam a sensação, certo? É isso. Então, o verbo no plural, a única que permite o verbo no singular é a letra D. Maravilha? Então, vamos lá. Olha só, a gente cumpriu com os nossos objetivos, assimilando o raciocínio básico de concordância verbal. Você viu que numa prova, o examinador não precisa complicar muito. Você viu essa questão, ela não é extremamente difícil, mas pode ser difícil a depender da sua linha de raciocínio. Se você não tiver o raciocínio organizado, você não resolve a questão. Vimos aí como é que a gente faz para separar
as orações, como é que a gente entende a concordância no período composto, e a gente vai continuar fazendo isso, e vai observar, e observamos também com atenção as considerações de raciocínio que nós fizemos. Tudo bem? Então é isso, um abraço, até o próximo.